Fala, minha galera, essa é a nossa videoaula de número 6, NR10 Básico, o nosso curso de reciclagem, sempre com oferecimento de Segvita, Segurança, Vida e Trabalho. Dando continuidade à nossa playlist sobre NR10 Básico, iremos falar hoje sobre as regras de ouro. Galera, as regras de ouro dentro da NR10, ela é chamada de desenergização ou processo de desenergização. Por que processo? Porque ela tem todas essas etapas aqui. Então, as regras de ouro nada mais é do que o processo de desenergização da rede ali energizada. A gente vai trabalhar na rede em regime de linha morta. Então a gente precisa fazer o processo de desenergização, que são essas etapas aqui. Cumprindo todas essas etapas aqui, à luz da NR10, o circuito está totalmente desenergizado. Galera, eu quero também destacar que desenergizar é diferente de desligar ou vice-versa. Um circuito desligado, por exemplo, uma televisão, você vai lá e aperta o botão no controle, aquele botão vermelho, ela apaga, ela desliga. Ela está desligada, mas não quer dizer que dentro dela não tenha energia. E esse princípio de raciocínio você tem que seguir quando se fala da rede externa de energia. Então, quando a gente vai desligar a rede para trabalhar, quando a gente vai fazer o procedimento com ela desligada, automaticamente eu tenho que fazer o processo de desenergização. Ou seja, o fato de eu seccionar, que é abrir o circuito, o fato de eu bloquear, que a norma chama de impedimento de reenergização, bloquear e seguir todas essas etapas aqui, olha só. E isso que vai me garantir que o circuito está desenergizado. O simples fato de eu abrir a chave, abrir o circuito, não significa que o circuito está desenergizado, embora ele possa estar desligado. Mas ali eu posso ter um banco de capacitor, eu posso ter retorno de energia de um gerador de um mercadinho ali no bairro, eu posso ter até uma ligação clandestina, né, conhecida como gato, na casa de algum cliente, dando corrente de retorno para a rede. Então, para que o circuito seja considerado desenergizado, eu preciso seguir essas 6 etapas aqui, que são conhecidas como as nossas regras de ouro. Observe esse material aqui que eu preparei para vocês, essas imagens aqui. Esse aí é o processo de desenergizar, de desligar. Observe que a palavra seccionar é a mesma coisa que abrir. Quando o circuito está seccionado, o mesmo está aberto. Então, desligar é o que? Abrir com seccionamento visível, na sequência correta, todas as fontes de tensão, mediante interruptores, disjuntores, chaves e ou seccionadores. É esse exemplo aqui que o colega está fazendo, olha só. Ele vai abrir as chaves aqui, lá da rede. A próxima etapa, é a segunda, eu vou bloquear. Né? O que seria bloquear dentro da realidade da elétrica, naquela chave monopolar que está lá em cima no poste. Bloquear é a ação ou efeito de quando eu abrir, eu vou remover esse cartucho aqui, ó, esse porta-cartucho, eu vou remover ele de lá. Porque eu posso estar trabalhando na mesma rede, porém em localidade diferente, e passar uma equipe e reiniciar o circuito. Vai ver a chave aberta e reiniciar. Para que isso não ocorra, eu removo a chave, olha só, lá de cima. Isso aqui fica dentro da viatura comigo. Então, isso aí é chamado de bloquear, que é travar por meios mecânicos, retirar os bastões, retirada dos bastões ou colocação de cadeado. Na realidade, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, eu desarmei o disjuntor, o que eu vou fazer para bloquear? Eu vou arrancar o disjuntor de lá? Não. Eu vou colocar um cadeado. Quando alguém for querer reenergizar, não tem como, porque o cadeado está fechado. E isso aí também é bloquear. Já aqui na nossa terceira etapa, eles nos traz que o processo de sinalizar. Observe que dentro da NR10, sinalizar, ele está ali no último procedimento. Então,
Como é uma questão somente de eu colocar uma placa, né, de eu estar sinalizando com o cone, ou botando uma placa de advertência, não opera equipamento, perigo, entendeu? Algo que transmita essa informação. Em se tratando de um processo simplesmente de sinalizar, não tem problema se eu ir fazer isso na segunda etapa, na terceira etapa, não tem problema. Isso não vai alterar o processo. Sinalizar, eu tenho aqui placas, não opera esse equipamento, por exemplo, os equipamentos de seccionamento de forma a impedir uma operação não autorizada. Então essas placas aí de sinalização elas são fundamentais. Observe que além de bloquear, de eu remover a possibilidade de reenergização, ainda estou colocando uma placa para tentar ali uma tentativa mais aprofundada de paralisar uma possível reenergização. Na quarta etapa, eu trago para você aqui o seguinte, que eu devo testar a rede. O que é testar? É você vai colocar um detector de tensão na extremidade do bastão de manobra e levá-lo ele próximo à rede. Então, quando eu vou testar esse cara aqui, caso a rede tenha energia, ele vai bipar, indicando para mim que mesmo com a chave aberta eu tenho energia. Então eu vou percorrer a rede, vou procurar o que é que está acontecendo, que está fazendo a rede ainda assim estar energizada. Observe que o fato de eu abrir a rede, o fato de eu bloquear, não significa que a mesa não tem energia. Olha só, eu vou testar. Então isso nada mais é do que reconhecer a ausência de tensão na zona em que se realiza o trabalho, através de teste com detectores de tensão na alta tensão e na baixa tensão. Eu vou testar tanto na alta, no caso na média, né, mas a literatura chama de alta, olha só, AT, e BT, que é a baixa tensão. Aqui na quinta etapa, você tem um aterramento temporário, a instalação do conjunto de aterramento temporário. É o que o colega está fazendo aqui. Observe que eu tenho em cada condutor aqui uma guia de aterramento. Então, o aterramento temporal nada mais é, o aterramento temporário nada mais é do que a colocação desses caras e todos eles vão estar em comunicação com a haste de aterramento no chão. Observe aqui, tá vendo? Aqui é o aterramento da média tensão, olha só, aqui chegando aqui, tá vendo? Eu tenho o trado aqui, ó, e todos os conectores estão comunicando com esse mesmo condutor para fazer o aterramento das três redes. Observe que eu trabalho entre aterramentos. Eu tenho um conjunto de aterramento aqui e eu tenho outro conjunto de aterramento aqui. Porque o fogo da reenergização acidental pode vir de cá ou pode vir de cá. Então eu tenho que trabalhar entre aterramentos. E a rede secundária, a de baixa tensão, também deve ser aterrada. Olha só. Aterrar, instalar os conjuntos de aterramento em curto-circuito em todas as possíveis pontes de tensão, criando ali o trecho protegido. Isso aí que a norma exige. Galera, já na sexta etapa, eu vou proteger, que é o que? Já que eu fiz todo o processo, agora eu vou colocar ali, ó, essas mantas isolantes estendidas nos condutores. Então isso se chama proteger, que eu vou verificar se existe parte energizada nas proximidades do local de trabalho, olha só, e se for o caso, instalar uma proteção isolante. Esse é o procedimento das regras de ouro, ali versado pela a letra da NR10. Então, olha só, trazendo lá para aquela lâmina nossa primeira, observe que o processo de desenergização dentro da NR10, eu tenho, primeiro, seccionar, 2, impedir a reenergização, 3, ausência de tensão, fazer detectar se há de fato ausência de tensão. Quarto, aterramento temporário. Quinto, proteção dos elementos energizados. E sexto, eu vou sinalizar ali, fazendo o impedimento de reenergização através de uma sinalização de uma placa. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do seu amigo. Esse é um material oferecido pela SegVita. Segurança, vida e trabalho. No próximo material, na videoaula de número 7, eu vou estar trazendo para você no nosso curso básico de reciclagem de NR10, rotinas de trabalho. Forte abraço e até lá.